A tragédia ocorreu no dia 25 de janeiro deste ano. A barragem do Córrego do Feijão, com rejeitos de mineração da Vale, rompeu-se, destruindo uma região equivalente a 270 hectares no município de Brumadinho. 246 pessoas morreram e 24 ainda constam como desaparecidas. Um dos convidados para depor foi o consultor e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fernando Schneid. Segundo o especialista, os códigos internacionais de construção e segurança são imprecisos e as rupturas têm ocorrido no mundo inteiro. Tem que existir um gatilho. Quais são os gatilhos possíveis? Primeiro, carregamento. Nós estamos carregando o material perde capacidade de carga para aquele nível de carregamento e colapsa volumetricamente. Este gatilho está descartado. A barragem está fechada há anos. Esse gatilho não existe. Não existe relato de casos de ruptura em barragens fechadas. Brumadinho abre uma janela que assusta a comunidade internacional, mas a ruptura não se dá por carregamento. Pode ser sísmico, pode ter tido um evento sísmico. Bom, a informação que se discute, que se tem, eu não conheço isso em detalhes, é que havia um sismógrafo no local. Se houve um gatilho sísmico, ele está registrado, e nós vamos saber disso. Pode ser um gatilho cíclico, alguma vibração produzida por outra fonte. Se falou aqui na semana passada, quando eu estava, de uma explosão próxima. O mesmo sismógrafo que pega o sismo natural, pega o sismo induzido. Então, se foi um gatilho cíclico, ele tem que estar registrado e nós saberemos disso. Pode ser piping, a água pode encontrar um lugar para sair e gera uma ruptura. Isso está absolutamente descartado, porque as imagens não mostram nenhum tipo de água saindo da barragem. Pode ser erosão, está totalmente descartado porque não há nenhum sinal de erosão na barragem. Pode ser levantamento do nível d'água. Está saturado, mas o nível d'água está elevando. Só que essa barragem era extremamente bem instrumentada. Quem se debruçar sobre a instrumentação vai identificar claramente se houve levantamento do nível d'água e este é o gatilho ou não. Mas uma dessas causas tem que ter provocado, alguma coisa tem que ter provocado. E esta alguma coisa, este gatilho, nós temos que identificar. Porque se nós não identificarmos, nós estamos cegos no processo. O ex-superintendente do IBAMA de Minas Gerais, Júlio Grilo, pediu mais rigor nas concessões de licença ambiental e fiscalização da mineração no país e criticou a postura da Vale. A Vale comprou, depois que ela foi privatizada, ela num espaço muito curto de tempo, ela comprou as 5 maiores mineradoras que vinham após ela. E ficou com todos os seus ativos e com todos os seus passivos, tá? Isso é uma definição também interessante, que no caso de hidroelétrica, uma barragem é um ativo, ela gera resultado. No caso da mineração, as barragens são vistas como um passivo. Isso é um problema ali, ó. Como é que a gente livra desse lixo? Tá? Mas a Vale, quando comprou, por exemplo, lá em Córrego do Feijão, ela não tinha os projetos de baixo. Eu, como engenheiro, ou qualquer engenheiro, vai construir alguma coisa em cima sem saber o que está para baixo? A engenheira geotécnica da Vale, Andréa Dornas, compareceu acompanhada de um advogado da empresa. Ela disse que a barragem tinha um monitoramento permanente com mais de 200 instrumentos, mas pode ter havido erro na captura de dados ao implantar novos equipamentos. Eu só tomei conhecimento da divergência nas leituras de alguns instrumentos, talvez 10, 5, 4, não sei, não tenho certeza, pós-rompimento. Mas assim, eu conversei muito com o Arthur. O Arthur ele conhece bastante de instrumentação automatizada. E quando ele viu essas leituras, quando ele recebeu essas leituras, já no dia 22 ou 23, ele viu a discrepância de leitura e o que ele me informou foi o seguinte: tinha algumas leituras que eram impossíveis de acontecer. Por isso, assim, algumas estavam com cotas negativas, algumas estavam com cota acima do instrumento. Então, essas leituras elas não eram possíveis de acontecer. Ele, como entende de instrumentação automatizada, a conclusão dele foi: está tendo um erro na captura dos dados, porque era um projeto que ainda estava sendo instalado. E ele pediu urgência para que isso fosse verificado.
Então, assim, eu entendo que, assim, depois foi feita a perícia, eu não vi o resultado da perícia, mas eu entendo que esses instrumentos, eles não tinham problemas na leitura, eles tinham problemas na captura da leitura, que é um pouco diferente do que está sendo falado. O deputado Rogério Correia destacou o trabalho minucioso que vem sendo desenvolvido pela CPI. Nós vamos fazer um relatório muito preciso em relação a isso, estamos esperando ainda o trabalho de perícia da Polícia Civil e da Polícia Federal, para ver os fatores determinantes, que eles chamam de gatilhos que foram determinantes, e também as responsabilidades das pessoas. Mas, com certeza, a Vale e a Tuvisud vão ter que pagar e muito pelos crimes que cometeram, que tiraram vidas, e os crimes ambientais.